Oi gente, bora faxinar? Eu me chamo Renata e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a minha bagunça de 3 dias. Sim, gente, eu fiquei 3 dias sem limpar a casa. Porque eu quis? Não, e sim porque eu tive que levar meu esposo pro hospital, gente, 3 dias seguidos. E esse monte de remédio aqui que vocês estão vendo é dele. Agora eu vou começar por essa mesa aqui limpando. Vou guardar aqui esses remédios, porque daqui a pouquinho já vou começar já lavando já, gente, esse monte aqui de vasilha. Quem viu aí no tour pela minha casa que eu fiz, vai ver que minha casa nem é muito grande, mas acumula tanta sujeira que eu não sei nem de onde que vem. Parece que sai brotando por todo canto. Enfim, tem uma pessoa da minha família que nós fomos criada praticamente junto. Nós sempre moramos em bairro diferente, mas ela sempre veio passar temporadas na minha casa e vinha ficar nas férias, e às vezes até ela faltava aula só para poder ficar na minha casa, sabe? E quando a minha mãe mudava assim de bairro, ela sempre aparecia, ficava 1 mês, 2 meses. A mãe dela tinha que estar indo lá buscar ela. Então, como nós duas somos quase da mesma idade, eu sou mais velha do que ela 2 anos e ela era como se fosse a minha irmã. A gente sempre conversava, se divertia junto, mas como eu sempre fui muito tímida, eu não fazia amizade com ninguém, era muito difícil. Quando eu mudava assim para o bairro, eu ficava lá meses e não conhecia quase ninguém. Ela chegava na minha casa, dentro de 1 semana ela já conhecia o bairro todo. Inclusive, quando sempre tinha alguns meninos que me achavam bonita, ela sempre falava: ixi, pode tirar o olho dela porque ela não é dessas não. Ela é uma pessoa bem quieta, ela é da igreja. Nem precisa perder o tempo de vocês porque eu já sei que ela não se interessa por ninguém. Então eu tô disponível. Daí, gente, não sei se era coisa de criança mesmo, né? Porque ela acho que ela tinha uns 13 anos na época. Então ela saía pegando os meninos quase tudo. Depois ela rindo, falava comigo que os meninos estavam afim de mim, mas daí ela pegou porque ela já sabia mesmo que eu não ia assim dar bola pra ninguém. E aí a gente caía na risada e eu falava com ela: não tem importância não, pode pegar, porque eu realmente não me interesso por ninguém. Eu era dessas pessoas que ia pra escola, da escola ia pra igreja, da igreja pra casa. Era assim a minha rotina. Depois de um tempo a gente se afastou, depois eu voltei a morar de novo na minha antiga casa, aonde que era na mesma rua que a dela. Então a gente começou a se aproximar, mas eu percebi que ela já tava já um pouco diferente, não era mais aquela menina de antes. Então daí ela se afastou de mim, começou a conversar com outras pessoas e assim começou a namorar sério com 14 anos e depois engravidou. Eu não sei se ela ficou um pouco com vergonha, mas ela se distanciou de mim totalmente. E só lembrando, gente, nós somos da mesma família, tá? Depois de um tempo eu mudei para um outro lugar, aí eu engravidei do meu primeiro filho com 18 anos e daí eu não encontrei mais ela, tipo assim, ela ficava lá no canto dela, eu ficava no meu, a gente não tinha contato nenhum. Depois eu casei de novo, construí uma família, tive a minha própria casa e depois um belo dia ela resolveu aparecer na minha casa, grávida também do segundo filho dela, dizendo que estava morrendo de saudade de mim e que queria que a gente fosse próxima de novo, e tudo bem, gente, porque eu sempre gostei dela. Daí foi assim, a gente morava em bairros vizinhos, às vezes ela vinha na minha casa, às vezes não. Até que teve um problema lá no lugar onde ela estava morando e ela veio para casa da minha mãe. Ela e o filho dela, porque o outro filho dela mais velho estava com o pai. Então aí eu e minha mãe ajudamos elas, ela ficou um bom tempo na casa da minha mãe. Depois a gente conseguiu uma casinha para ela alugar. E aí ela ficou nessa casinha, sempre muito próxima a mim. Ela quase vinha todos os dias na minha casa, ia na casa da minha mãe. E era assim, isso durou 1 ano, até que ela decidiu voltar pro lugar aonde que ela morava antigamente. E depois daí a gente perdemos o contato de novo. Depois de um tempo ela voltou na minha casa, falou que tinha voltado de novo pro caminho errado que ela seguia. Depois ela decidiu ir pra igreja e mudar de vida, daí ela tinha se casado. Trouxe o novo marido dela pra gente conhecer, ela tava muito feliz, porque agora ela tinha constituído família e agora a vida dela ia mudar, porque agora ela tinha mais responsabilidade e tudo ia dar certo. E a gente ficou assim, muito feliz, né? Daí voltamos a ter contato de novo. Depois ela começou a falar de vários problemas que estavam acontecendo na relação dela, do marido dela, me pedia opinião. Tinha vez que ela largava ele, brigava, depois voltava de novo. E a vida dela foi assim. Sempre ela me falava que eu tinha dado muita sorte, porque eu casei, tava vivendo anos com meu esposo. Daí ela falava que tava muito feliz, porque eu tinha uma casa bonita, que de maneira nenhuma era pra me largar do meu esposo ou brigar. A gente sempre tinha que viver em harmonia e união.
Daí eu sempre dava muito conselho pra ela, eu e meu esposo, acolhia ela quando ela ligava, se sentia sozinha, às vezes ela queria dormir aqui em casa. Isso daí era na época quando ela brigava com o marido dela e largava ele. Daí ela voltava pra uma casinha que ela tinha, que era no quintal da mãe dela, só que ela sempre ligava pedindo pra vir passar uma temporada aqui na minha casa, uma semana. Daí eu e meu esposo deixava ela vir, e assim, eu amava que ela vinha, porque tinha uma pessoa pra mim conversar diferente. Ela também sempre me ajudou nos serviços da casa, né? E toda vez que ela vinha, eu não perdia a oportunidade de estar falando de Deus para ela, até porque ela estava afastada do evangelho, e sempre quando a gente podia conversar as coisas de Deus, eu conversava sobre a Bíblia. E teve um episódio que aconteceu com nós duas que ela ficou um pouco nervosa comigo. E assim, a gente faz aniversário no mesmo mês. Daí a minha mãe, ela queria fazer um bolo, mas a minha mãe queria fazer mais pra ela, né? Porque minha mãe falava que sempre fazia pra mim, então minha mãe queria agradar ela, fazer um bolo pra ela. Daí minha mãe decidiu fazer o aniversário de nós duas juntos. Aí minha mãe pediu pra gente convidar, né? Eu podia convidar algumas pessoas que eu quisesse e ela também. E eu falei pra ela que ela podia convidar quem ela quisesse, porém ela tinha que avisar que na festa não ia ter bebida, porque os amigos delas acostumavam a beber e se drogar. Aí ela ficou um pouco nervosa e falou assim pra mim: você acha que eles são diferentes de você? Nós todo mundo somos iguais, aqui ninguém é diferente não. Eu falei: todo mundo perante ao Senhor somos iguais, na verdade nós somos iguais. Eu tenho perna, eu tenho mão igualzinho eles, porém tem uma coisa que diferencia a gente. E ela, meio irritada, perguntou qual que é. Eu falei: porque eles escolheram andar nas trevas e eu escolhi andar na luz, mas de maneira nenhuma eu sou diferente deles, não, nós somos todos iguais. Aí ela falou bem assim que ia ver ainda se ia convidar. Acabando, ela não convidou ninguém. Ela mesmo veio, eu também acabamos também não convidando ninguém. E aí só chamei bem poucas pessoas mesmo mais próximas, acho que foi umas 5 pessoas. E aí a gente bateu parabéns e tudo bem, comemos o bolo. Mas teve uma vez que nós conversamos, ela veio aqui em casa e ela falou uma coisa assim que me surpreendeu muito. Eu contando o que aconteceu para algumas pessoas interpretaram de um jeito que ela sempre teve inveja na minha vida, ou que ela naquele momento teve inveja. Eu não acho assim, mas aí eu vou contar pra vocês e vocês tiram a própria conclusão de vocês. A gente conversando um certo dia sobre a Bíblia, e eu sempre tinha a oportunidade de falar com ela, eu sempre falava com ela sobre a Bíblia, e então caiu no tema do arrebatamento. E eu falando pra ela que se Deus voltasse naquele momento, né, o que ela ia fazer, pra onde que ia a alma dela. Daí ela veio de responder, ela virou a pergunta pra mim. Ela falou bem assim: eu não sei se Deus vir agora pra onde que eu vou, mas eu sei pra onde que você vai. Aí eu falei pra ela assim: Moê, mas pra onde que eu vou? Ela falou: com certeza você já vai direto pro céu, porque você nunca aprontou, nunca gostou de balada, não bebe, nunca fumou. Você sempre foi essa menina assim boa. E eu peguei e falei com ela, debati, falei: não, claro que não, eu sou pecadora igual todo mundo, eu peco também. E ela falou: não, mas não do jeito que a gente peca, deve ser coisa boba. Mas ela virou pra mim e falou: mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza pelas coisas que eu faço que eu não vou ir pro céu. Se Deus vir arrebatar a sua igreja, eu tenho certeza que eu vou ficar. Se eu ficar e você subir, que com certeza eu sei que você vai subir, a sua casa já é minha. Eu posso ficar com a sua casa pra mim? Então nessa hora o meu esposo também tava perto, que a gente tava conversando com ela, e eu tipo assim, eu fiquei meia sem palavra. Daí ele falou bem assim: claro que você pode pegar tudo pra você, porque o importante é a gente ir pro céu. Daí eu peguei e falei com ela: mas não, você vai preferir ficar pra poder ficar com a casa? Falei: você não vai ficar com essa casa pro resto da vida, vai ter uma hora que a falsa paz vai acabar, e aí vai começar o tormento. Aí ela falou assim: não, mas eu não ligo não, esse tanto aí de paz eu fico na sua casa pra você. Aí eu falei: pode pegar tudo se você quiser, mas eu preferiria que você não pensasse assim, que você fizesse de tudo pra você ser arrebatada. Muitas pessoas interpretam isso que ela falou como inveja. Eu não vejo desse jeito. Eu não sei se é porque ela é minha parente, só que eu vejo que ela é um pouco meia confusa, não sabe ainda o que ela faz da vida dela, meia mesmo sem juízo, entendeu? Teve que
ser adulta muito cedo. Mesmo que agora nesse momento a gente estamos meio distante, porque ela andou fazendo algumas coisas erradas, tipo assim, que me magoou, que ela fez mesmo contra algumas pessoas mais próximas a mim, da minha família, mas eu ainda continuo orando por ela, que o Senhor muda a vida dela, que ela possa se tornar uma pessoa melhor, que eu sei que ela é. Então, gente, eu queria que vocês deixassem aí a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso que eu falei pra vocês. Se as pessoas que têm razão ou se eu que tenho razão. Porque a gente tem que aprender que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e a potestade. É contra isso que a gente tem que lutar. Então, muitas coisas que as pessoas me falam, eu revejo muito. Será que são elas mesmo que estão falando? Será que é isso mesmo que ela quis dizer? Então, às vezes eu não tenho uma reação assim de imediato, porque eu penso e analiso muitas coisas. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu levava tudo ao pé da letra, ficava com raiva da pessoa muito facilmente, guardava a mágoa, mas quando eu vi que isso estava me fazendo muito mal, e depois que eu conheci Jesus, eu comecei a repensar melhor as coisas, as minhas ações e também as ações das pessoas, como que eu reajo a certos tipos de coisa. Eu tô fora de ser perfeita, eu sou muito pecadora, mas eu tô tentando ser melhor a cada dia que passa. Todos os dias eu peço ao Senhor para mim ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor e um ser humano também melhor. Não que seja fácil, é muito difícil. Quando eu peço ao Senhor para mim ser uma mãe melhor, Ele me dá o quê? Provações, ou seja, as crianças me perturbam tanto, mas me perturba tanto que às vezes me dá vontade de sovar elas igual se sova uma massa de pão. Mas eu sempre peço paciência, Senhor, me dê paciência. Pronto, me acalmo. E assim eu vou vivendo. Fora também que o marido me deixa no estado de nervo, me tira do sério, me dá vontade de pegar uma vassoura, dar tanta vassourada na cabeça dele. Mas o que eu faço? Paciência, me calo. Eu creio que aqui a gente só toma os mesmos de passagem, então eu não me apego muito a coisas materiais. Eu acho ela uma casa comum, até porque se vocês viram aí no tour, nem móveis chiques eu tenho, nem a casa perfeitamente acabada eu também tenho. E sabe, devemos ter muito cuidado com o que a gente deseja, com coisas dos outros, porque a gente não sabe o que a pessoa fez ou sofreu para ter aquilo ali que ela tem. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma colega de classe e que a casa dela era muito bonita, era de andares. E eu me lembro que eu morava numa casinha de 2 cômodos e um banheiro. E ali, quando eu e as outras colegas iam fazer trabalho de escola na casa dela, eu sempre falava com ela: nossa, sua casa é muito linda, quando eu crescer eu vou trabalhar para ter uma casa quase igual a sua. E aí ela falava bem assim: ah, eu também quero ter uma casa assim, porque essa casa aqui quem mora é minha mãe. Só que teve um certo dia que ela chamou a gente no banheiro da escola, então ela falou que precisava contar algo pra gente, mas ela tinha que ter certeza que nós não íamos contar pra ninguém, nem pra professora, nem pros nossos pais. Então ali eu e as meninas prometemos e ela levantou a camisa dela. Tinha muito roxo e tava fundo. E ela falou que ela apanhava sempre do padrasto dela com o tamanco mesmo da mãe dela. Ele pegava o tamanco, aquela parte ali do salto, e dava várias, só nas costas dela, onde que ninguém conseguia ver porque tava coberto. Isso era sempre porque ela falava se ela derramasse um suco, ela apanhava. E então ela tinha que limpar a casa toda sozinha. Eu insisti ela muito para ela contar para alguém e deixar a gente contar também. Mas ela não queria e eu já tinha prometido e não ia falar para ninguém. Eu sempre conto essa história para meus filhos quando eles vê uma coisa que o coleguinha tem que é ter igual. Foi uma coisa assim que eu nunca me esqueci. Como vocês viram aí, gente, eu já terminei de limpar o banheiro. Aquele sabão que eu tava ali gastando muito foi o sabão que eu mesmo fiz. Então quando a gente mesmo faz as coisas, né? Pra que economizar? Até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus e tchau, tchau.